Haja Manhã, com Ana Cristina. Pois é, e a terminarmos mais uma semana da leitura, várias iniciativas pelas nossas escolas e que teve um momento alto na passada quarta-feira com miúdos a votos. No âmbito da Semana da Leitura, a Rede de Bibliotecas Escolares promoveu na passada quarta-feira uma votação entre os jovens para os livros mais votados no âmbito da iniciativa Miúdos a Votos, organizada a nível nacional pela Rede de Bibliotecas Escolares e pela Visão Júnior. A atividade chegou este ano já à sua 9ª edição. Um projeto que permite aos alunos do 1º ao 12º ano de escolaridade escolherem os seus livros favoritos, através da participação de um processo eleitoral, simulando as normas de uma eleição real. Deste modo, as crianças e os jovens com a oportunidade de escolher o livro que mais gostam, contribuindo para a formação de uma comunidade de leitura mais ativa e envolvida. A ação em Tavira, possibilitando também o celebrar da criatividade, o gosto pela leitura das crianças do concelho, destacando os livros que marcaram os seus corações ao longo do seu percurso de vida. E surge o momento de proporcionarmos aqui as escolhas dos nossos meninos nas várias escolas do concelho. Iniciamos pela Escola Dom Pai Pérez Correia de Tavira. Falámos com Fátima Veríssimo, uma professora bibliotecária, que nos falou efetivamente esta Semana da Leitura e mais concretamente este balanço positivo para a ação deste ano. Sim, tem sido um balanço positivo. Tem sido realmente uma semana rica, com algumas atividades. E como disse a Cristina muito bem, este ano desenvolvemos atividades diferentes dos anos anteriores. Por exemplo, começámos na segunda-feira com sessões sobre o livro O Verdadeiro Tesouro da Dieta Mediterrânica, da autora Inês Arcos, da Associação Praça dos Livros Livres. Destinou-se aos alunos do 5º ano, uma atividade muito dinâmica, muito interessante. Depois tivemos a eleição dos miúdos a votos, durante toda a manhã, portanto, que se destinou aos alunos do 2º e 3º ciclos, na nossa biblioteca. Esta que é uma iniciativa da Visão Júnior, não é? Da Rede de Bibliotecas Escolares. E continuamos o concurso Poesia Camoniana em Puzzle, destinado a alunos do 9º ano. E claro, como o tema este ano, o tema da Semana da Leitura, tem a ver com o 5º centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões, pois as atividades, a maioria delas, vão ao encontro deste tema. E terminamos esta sexta-feira com uma sessão com Carlos Fiolhais, portanto cientista, e Daniel Completo, músico, com a atividade No Reino dos Porquês, a ciência cantada e contada. E além disso temos tido também uma sessão muito interessante, ou aliás várias sessões interessantes na sala de aula, com a atividade Camões à Solta, em que foram colocados vários textos, vários poemas camonianos nas portas das salas de aula e os professores, aqueles que foi possível fazê-lo, não é? Porque há professores que tocou a avaliação, leram aos alunos, ou os alunos é que leram para o professor e para os colegas, enfim. E foi realmente veras interessante. Temos também uma exposição designada As Plantas na Obra Poética de Camões. Temos na Biblioteca Escolar essa exposição e no átrio da escola. Temos também uma exposição bibliográfica das obras camonianas na biblioteca. E temos a Galeria de Autores no Sobe e Desce, nos autocarros Sobe e Desce, com poemas que foram, poemas e textos diversos de Camões que foram selecionados pelas diferentes bibliotecas, e a nossa também colaborou. E depois aos nossos utilizadores, aqueles que gostam mais de ler, aqueles que gostam mais de participar, vamos oferecer marcadores camonianos que foram também criados pela equipa da biblioteca, porque a equipa não sou só eu, somos vários professores, não é? Eu sozinha não conseguia fazer tudo. Temos também trabalhos muito interessantes que foram dinamizados pela professora Orlando, que se designa as ilustrações das estrofes, de algumas estrofes dos Lusíadas, de algumas estâncias dos Lusíadas, e que está realmente muito, muito bom.
Bem, agora vamos ao no tal ano. momento importante, a Semana da Leitura, já vi, a nível da Dom Pai Pérez Correia, muito balanço, muito positivo, mas é algo Exatamente. que nos levou os miúdos a votos. Queremos então saber, professora Fátima Veríssimo, a nível da escola, os livros eleitos e como é que ficou, diremos por ordem, não sei se do mais votado ou do menos votado ao mais votado, porque é essa toda a nossa curiosidade e essa mensagem que queremos deixar hoje. Pois. Ora, eu vou começar pelos mais votados, porque há livros que só tiveram um voto, se calhar vou selecionar aqueles que tiveram mais do que um voto. E, começando pelo segundo ciclo, temos 3 livros empatados, digamos assim, com o mesmo número de votos. Ora, e são eles A Viúva e o Papagaio, de Virginia Woolf. Temos o Gravity Falls, Diário 3, de Alex Hirsch. E também o Diário de um Banana 1, um romance com cartoons, Toque de Queijo, de Jeff Kinney. Portanto, estes são os 3 mais votados. Mas depois temos, por exemplo, Ulisses, da Maria Alberta Meneres, temos o Bando das Cavernas, Na Maior há 10 mil anos, do Nuno Caravella, por exemplo, e depois temos outros livros cuja votação anda sempre nos 2, 3 votos, 1 voto. Portanto, não sei se vale a pena estar a referir, ainda são bastantes. Então pronto, ficam esses os mais dos nossos jovens em relação, no fundo, essa eleição. Do segundo ciclo. Exatamente, o segundo ciclo. Sim. E depois, agora em relação ao terceiro ciclo, aí temos, por acaso tivemos mais participação no terceiro ciclo e o livro mais votado foi Culpa Minha, de Mercedes Ron. Depois, Sex, O Rapaz do Pijama às Riscas, de John Boyne. Temos Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling. E temos depois O Homicídio Perfeito, um guia para boas raparigas, de Holly Jackson. Ora, estes são livros que tiveram entre 12, 11, 8, 9 votos. E temos depois, logo a seguir, A História de uma Gaivota e do Gato que Ensinou a Voar, do Luís Sepúlveda. E o livro de Colin Hoover, Isto Acaba Aqui. Pronto, temos também, como eu disse, outros livros com menos votos, mas todos eles, todos os livros da listagem tiveram votos, realmente. Exato. Mas estes que eu referi são os mais específicos. Uma professora bibliotecária de uma escola de Agostinho, não é? Que os jovens mostrem os seus gostos de leitura e que, sim, não sim. é? E tenham participado. Tive pena que realmente o segundo ciclo, a votação não foi tão expressiva, porque nós à quarta-feira, como só temos aulas de manhã, os miúdos à tarde depois não puderam, mas pronto, houve participação, houve interesse dos alunos e claro, os miúdos para virem votar têm que sair da sala de aula, não é? Estão a fazer as suas tarefas, os professores também colaboraram nesse sentido e houve inclusive alguns professores que vieram com a turma para os miúdos realizarem esse ato e foi interessante e eles percebem que há regras, não é? E agora ainda por cima, com a situação que andamos a viver no país, o ato de votar que tem normas específicas e com os livros, embora realmente, se calhar a lista, nesta lista, esta é a lista nacional, não é? Dos livros mais votados a nível nacional. A lista os livros que eles votaram, a lista da nossa escola, tinha outros títulos interessantes também, diferentes destes, mas muitos dos títulos que estão aqui nestas listagens foram livros selecionados também pelos nossos alunos. Portanto, é importante nesse aspecto. É importante ressalvar isso mesmo, que eles têm conhecimento dos livros e que os têm como livros preferidos, imagino, sim. Exato. Portanto, a culminar com este términos de Semana da Leitura, balanço positivo, mais uma vez, as escolas, os professores, as bibliotecas a darem o seu melhor, cada vez mais no incentivo à leitura. Fátima. Posso só interromper a Cristina sobre isso? Esqueci-me de referir uma atividade que também foi muito importante, porque teve a ver com a participação dos alunos estrangeiros, dos alunos de português língua não materna, que gravaram vídeos e podcasts, alguns áudios interessantes, em que as professoras selecionaram alguns textos de camonianos e os alunos liam em português e depois na sua língua materna. Portanto, fizeram essa tradução e foi muito engraçado, muito interessante. E eles estavam nervosos a participar,
Pronto, isto tudo numa perspectiva de inclusão. Claro. Exatamente. Nós trabalhamos com todos. O contexto, e eles, enquanto alunos estrangeiros e de língua não materna, ficam também a conhecer, Exato. que é o destaque que se dá a Camões neste ano em que se celebram Exatamente. os 500 anos do nascimento. Que bem, que balanço positivo, sem dúvida alguma. Professora Fátima Veríssimo, parabéns para a envolvência, pelo trabalho Muito obrigada. de toda a comunidade escolar da Dom Pai Pérez Muito Correia, obrigada. dos professores e do empenho todo que todos dão. Exatamente. É isso, é um trabalho conjunto, é isso mesmo. Muito obrigada também, obrigada pela colaboração da Rádio Gilão. Sempre um gosto colaborarmos anualmente na Semana da Leitura, desta feita com os jovens da Escola Dom Pai Pérez Correia, como aconteceu ao longo desta semana. Vamos saber também, a nível da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, desta feita com a colaboração da professora Ana Cristina Matias, que se disse, de alguma maneira, surpreendida com as preferências literárias dos jovens estudantes. Por um lado, mas parece que os clássicos continuam a ser os clássicos e os preferidos dos alunos, embora eles digam que não, pelo menos é o que o resultado aqui na Escola Secundária de Tavira revelou. Entre os 10 livros nomeados, que já tínhamos divulgado, ficou em primeiro lugar o Diário de Anne Frank. Pronto, um livro marcante sempre à juventude de qualquer pessoa, e também revela que os alunos estão sensibilizados para os problemas da opressão e da falta de liberdade e toda essa questão dos direitos e dos valores. Muito bem que estejam hoje e sempre, não é? Hoje e sempre, sim. Em segundo lugar, também outro livro marcante e que também passa muitos valores, que é o Príncipezinho, de Saint-Exupéry. Portanto, continua com um lugar no ensino secundário para os nossos jovens. E em terceiro lugar, eu particularmente fiquei agradada, não é? Estou a dar a minha opinião, claro que os alunos podiam escolher aquilo que quisessem, têm todo o direito de escolher o que mais gostam, mas este é um que tem o título Isto Acaba Aqui, da Colleen Hoover, portanto uma autora norte-americana, pode ser uma literatura mais ligeira, mas que tem também uma mensagem muito importante para os jovens e para os adultos também. O título é Isto Acaba Aqui. Portanto, e é a determinação de uma jovem que, quando se vê envolvida em violência doméstica, em violência no namoro, tem a coragem de dar por terminada definitivamente a sua relação. Portanto, é um livro que também aconselho a qualquer um dos nossos jovens, ou menos jovens. Exatamente. Portanto, incluindo esta votação, esta novidade, diremos, para esta Semana da Leitura, foi com agrado. Imagino que a comunidade da Escola Secundária recebeu, no fundo, esta iniciativa e ver a participação dos jovens na eleição do seu livro. Sim, mas alguns também depois se esquivam a dar a sua opinião. Nós estávamos a pensar conseguir uma percentagem de votação maior, temos que ser francos. Muita abstenção, então? Não, depois vão lá, vêm os candidatos, olham e acabam por ficar indecisos e acabaram por nem entregar o seu voto. Pronto. E tivemos uma percentagem de 23% de votação do total dos alunos, não é? Nós também somos 174 e não foram alguns. É verdade. Vamos aguardar que para próximo ano, que incluindo também este projeto Miúdos a Votos, possamos ter mais gente, mais expressivamente uma votação, para que possamos, no contexto geral, ter uma opinião mais formada sobre os gostos literários dos nossos jovens. Vamos tendo essa fé progressivamente, que as coisas progressivamente possam ir mudando. Sim, e depois agora também vamos cruzar com os resultados a nível nacional, não é? Que depois serão divulgados hoje ou então na próxima semana. Portanto, sabermos depois quais são as preferências entre a vida e quais são as preferências a nível nacional. E se há alguma coincidência, é capaz de haver. É bem provável que sim, que existam coincidências, sem dúvida. Professora Ana Cristina Matias, quero muito agradecer também a disponibilidade de connosco partilhar esses resultados deste Miúdos a Votos, que levou dos mais pequeninos aos maiores, neste caso até o 12º ano das nossas escolas, a elegerem os seus livros favoritos. Muito obrigada, e para nós, Rádio Gilão, foi também um gosto podermos colaborar e divulgar, no fundo, esta iniciativa, e mais uma vez acompanhando também mais uma Semana da Leitura que tivemos convosco. Obrigada mesmo. Obrigada a nós. Não se esqueçam,
façam, ler dá saber, dá prazer, pratiquem a leitura. Missão cumprida. Para o ano há mais, tanto quanto os nossos jovens se proporcionem a ler e a dar as suas opiniões. É o encerrar de mais uma semana da leitura e os resultados deste Miúdos a Votos, que decorreu durante a passada quarta-feira e cujos resultados hoje aqui demos a conhecer. Gilão FM. Gilão FM. Rádio Gilão Tavira.